Como uma criança se aproxima de alguém, ele não era um estranho, ela já o tinha visto e cumprimentado. Naquela época ele já morava lá há 2 meses. E provavelmente ele já conhecia o seu modus operandi, se pudermos criticá-lo, não é? Se pudermos fazer essa observação. Talvez ele soubesse como abordar meninas e agisse diferente com adultos. No terceiro dia, no corpo aparece. E em que situação? Em sacos pretos e numa situação que você pensa, se você procurou e não encontrou, como é possível, né? Quer dizer, eles encontram Muito perto. muito perto de onde já tinham procurado, ou Exato, no lugar onde já tinham procurado? no local já procurado. Que as crianças também têm voz e voto, porque realmente acho que eram as que menos recebiam atenção. Eram pessoas que achavam que nada acontecia aqui, até perceberem que, na verdade, acontece muito, principalmente com menores de idade. Aí começaram a trabalhar. Isso é bem questionável, Pepe, porque mesmo dizendo que passamos por isso, eles negam. Não acontece nada. Olha, estão abusando das crianças. Isso está acontecendo no México, não só no México, em Querétaro. Em todos os estados da República, esse tipo de situação está acontecendo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pepe Mistério. Hoje trago algo diferente do habitual. Desta vez é um podcast, uma conversa, não uma entrevista. Neste podcast falaremos sobre feminicídios, injustiças com homens e mulheres e conto com a presença da Bianca. Talvez, se você tenha acompanhado este canal ao longo de todo esse tempo, que já faz um ano que estamos fazendo entrevistas, o rosto dela te pareça conhecido, familiar. Ela, infelizmente, passou por uma situação complicada, o feminicídio da filha dela, e por causa disso, ela se dedicou aos direitos humanos. Ela também é formada em Direito. Seja bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Pepe, pelo convite. Estar aqui com você novamente é um prazer. E não é tão fácil vir aqui falar sobre esse tema que nos diz respeito e que para nós, mães vítimas de feminicídio, se tornou uma pandemia. Sim, de fato, é verdade o que você disse. Me tornei defensora dos direitos humanos e com as palestras que dou em universidades, escolas e colégios, também passei a defender crianças, meninas e adolescentes, que é um tema que não é tão agradável, porque vemos que cada vez há mais injustiças com os menores de idade. Falando de menores de idade, hoje vamos abordar o caso de Victoria Guadalupe, menina de 6 anos de Querétaro, que infelizmente a mataram. Uma menina, como de costume, ia à papelaria da esquina de casa. Em frente morava um cara de Oaxaca de 26 anos que achou fácil levá-la, se aproveitar dela e tirar sua vida. Muito lamentável esse caso, como você sabe. Eu não sou natural de Querétaro, mas já moro há muitos anos em Querétaro, já faz 36 anos que vivo lá, então já sou parte de Querétaro e eu conheço o assunto, conheço o lugar, conheço o bairro. Na verdade, moro bem perto também no município de Marquês, isso aconteceu lá. Foi algo que abalou Querétaro, porque nunca tinha acontecido algo tão forte assim. Uma menor de idade, uma mãe que foi muito julgada, uma menor de idade que nunca pensou que ao ir para A papelaria. não retornaria à papelaria. Era habitual, ela fazia isso com permissão da mãe, pois havia muita confiança. Sim, era um condomínio onde a papelaria era próxima. Acho que a mãe nunca imaginou que ela não voltaria. Um condomínio que é considerado seguro dentro do que é o México. Seguro. E além disso, muita gente que mora lá são trabalhadores porque fica muito perto de uma zona industrial, lá em Querétaro, que é a zona industrial do Marquês. Então, imagina, são pessoas trabalhadoras que se dedicam ao trabalho e voltam para casa para descansar. Aqui, a primeira coisa que as pessoas começaram a julgar foi como, estando em um país tão inseguro, uma mãe deixa uma menina ir sozinha à loja, à papelaria. Aí eu discordo um pouco desse tipo de pessoas, porque posso te dizer uma coisa. Nós, como mães, às vezes somos muito julgadas pelas situações que enfrentamos.
Acho que a mãe da Victoria, Guadalupe, confiava porque conhecia todos. E além disso, não era a primeira vez que a menina ia a uma papelaria. Não se pode julgar tão duramente uma mãe ao ver que o seu entorno era familiar, porque realmente todos se conheciam, mas quem eles não conheciam era o agressor. Poderíamos dizer que passava como alguém normal, sem chamar atenção. Bem, eu posso te dizer que vários casos dos que aconteceram com feminicídios, os feminicidas são pessoas que você vê como normais, que até parecem agradáveis aos seus olhos. Você precisaria ser uma especialista no assunto para perceber que o senhor tem outras intenções ou que essa pessoa tinha outras intenções. Isso faz parte do perfil do psicopata, ser bom, Sim. agradar imediatamente. Ou agir com gentileza, como foi aqui. Essa pessoa tinha muito pouco, não era muito conhecida, mas pelo menos cumprimentava ou era vista. O ambiente dela era de ir, trabalhar e voltar para casa para descansar. Nunca imaginaram que algo tão grave fosse acontecer. Não, a mãe nunca imaginou que alguém do entorno, pois não era a primeira vez que deixava a menina ir à papelaria. Na papelaria, todos a conheciam bem. Era uma menina muito alegre e feliz. Agora tem outro ponto também, Pepe, que poderíamos abordar, que é como uma criança se aproxima de um estranho. Ou seja, ele não era um estranho, ela já o tinha visto, já tinha cumprimentado ele. Naquele momento ele já morava lá há 2 meses. E provavelmente ele já conhecia o modus operandi dela, se pudermos criticar, né? Se pudermos fazer essa observação. Talvez ele soubesse abordar uma menina e agisse diferente com adultos, mas com menores de idade era de outro modo. Lembre-se que para chamar a atenção de uma criança pode usar um brinquedo, um doce ou uma simples conversa. Eles são inocentes, não veem o mal e acham que todos são bons. E é isso que a menina deve ter visto nele. Ela viu uma pessoa que cumprimentava de forma amigável nesses 2 meses. Durante 1 mês, ele a cumprimentou todos os dias e isso já parecia familiar para ela, já parecia algo cotidiano. A menina vai à papelaria, entra e ao sair é quando essa pessoa a leva e aí começa o alerta na família, que nesse momento, ao não chegar, começa o alerta Amber, eles acionam o alerta Amber. Eles começam a procurá-la antes do alerta Amber, começam a ficar incomodados e a perceber um alerta, mas entre eles e vizinhos, sim. Devo apontar algo muito importante. Antes, quando alguém sumia, demoravam até 72 horas ou não te davam atenção ou te diziam, com certeza, foi embora com outra pessoa, foi com um vizinho. Isso é comum, especialmente com meninas ou jovens. Já ouvi muitas vezes, não, ela foi com o namorado, já volta. E as horas passam e quando chega o momento de procurá-las, já é tarde demais. Felizmente isso já mudou para melhor. Parece ruim porque já é um desaparecimento, mas nós, pelo menos pelo pouco que estudei e me preparei, vi que você tem que exigir. As primeiras 6 horas são essenciais, e ainda mais quando se trata de uma criança de um menor de idade. Já houve casos em que em menos de 6 horas tiraram a criança do país. Você precisa agir. Os pacientes agiram corretamente ao bloquear estradas e ruas, para exigir a ação das autoridades. Foi antes do alerta Amber e do fechamento das estradas? Não foram até lá, ligaram para o 190, foram e colocaram, bom, agora sim, o alerta. Mas, infelizmente, até que não acontece com você, você não percebe, e estou falando isso pelo estado de Querétaro, até que não acontece com você, porque nunca aconteceu algo assim. Só depois que perceberam que não encontravam mais a menina, aí sim começaram a mobilização. A mobilização não foi tanto dos policiais, mas até de um governador. Não, é para perguntar por que a menina não aparece. Agora estou te falando que em La Piedade, que é onde fica esse condomínio, é uma zona de trânsito que você passa e faz divisa com
a rodovia 57. Essa rodovia, bem, é muito famosa porque é a que te leva do México a Querétaro e da cidade do México a Querétaro. Então, imagina fechar essas vias, realmente era um problema. Apesar de estar em Marquês, município perto de Querétaro, é uma zona industrial, é uma área com muito trânsito, então imagina se não foi um alerta vermelho para o governador. E é aí que o caso ganha a mídia, fecham a estrada, vira notícia e as pessoas começam a conhecer o caso. O caso, e não só em Querétaro, ganhou repercussão nacional. E aí o senhor descobre isso? Como coletivo, muitos te ligam, até vizinhos, porque já aconteceu comigo, Pepe, que quando eu tenho as páginas e às vezes eu não respondo diretamente, tem uma pessoa que responde para mim, então ela me repassa, tira print quando recebo mensagem no Messenger, inbox, é esse o nome? Inbox. Inbox, aí eu leio e vejo se é verdade, porque às vezes mandam coisas que não são. No caso dessa menina, quem me mandou foram alguns vizinhos, porque já conhecem a minha trajetória, porque ali em Jesus Maria, que fica em La Piedad, e também tem outro município que se chama Jesus Maria, ocorreram vários desaparecimentos de mulheres. Sim. Então, por isso, também pediram minha ajuda para ver se eu poderia saber algo sobre o caso. Analisei e vi que já era viral. Vi que havia alguém da cidade do México para entrevistar e fazer coisas lá. Mas às vezes ficou muito intenso. E logo entrou o governador e entrou uma pessoa que eu admiro muito lá em Querétaro, que se chama Sônia Colina Boites. Essa diretora é da... Deixa eu ver. Porque eu não quero errar, é este. Pertence ao Centro de Prevenção Social do Crime e da Violência de Querétaro. Houve uma mobilização e graças a Sônia Colim, porque ela se empenhou muito, o governador disse que precisávamos resolver isso já. Mas, no entanto, houve uma... Antes da diretora Sônia Colim assumir, já tinham enviado uma equipe especial para ir localizando nos departamentos. Como as informações que você tem sobre o que fizeram? O que fizeram? Mobilizaram muitos agentes, cerca de 100, é o que estou investigando, e procuraram em muitos arredores, em bueiros, em apartamentos, acho que procuraram em cerca de 100, 108 ou algo assim, apartamentos, procuravam em todo lugar. Por 2 dias, e no terceiro dia, espero não estar enganada, mas no terceiro dia o corpo aparece. Em que situação? Em sacos pretos e numa situação que você pensa, se você procurou e não encontrou, como é possível, né? Ou seja, eles encontram? Muito perto. Perto de onde já tinham procurado ou... Exato. No lugar onde já tinham procurado? No local já procurado. Nesse momento surge a indignação da família. Como isso é possível? Que procurem por 2 dias uma menina de 6 anos sem encontrá-la? E depois dizem que ela sempre esteve lá? E de novo voltam a retomar, foi nesse momento, é quando o governador dá ordens e diz, você tem que procurar exaustivamente. Ou seja, o que está acontecendo? Quando você é policial de investigação, supõe-se que você sabe o protocolo que tem que seguir para investigar e para poder encontrar a vítima, não é? E os policiais de investigação não se importam? Eu acho que eles nem imaginavam. Ouvi dizer, eles foram enganados. De certa forma, concordo. Ali foi uma grande experiência para eles de não desistirem, porque eles foram deixados sob custódia. Aproveitei a oportunidade para me aproximar, porque isso estava acontecendo. Cheio de policiais, não deixavam nem você se aproximar da família. Tinha muitos policiais. Como conseguiram retirar o corpo na presença dos policiais ou em que momento sumiram com ele sem que fosse encontrado? Isso me faz lembrar, não sei se você já ouviu falar do caso da Paulette. A menina que surgiu misteriosamente sob a cama. Você fica sem palavras?
Já ocorreram muitos casos assim. O mais famoso de Monterrey é o da Debani. Como o corpo sempre esteve lá procurando, procuravam sem parar, mas estava atrás da parede onde os policiais estavam. Não, e onde tinha câmeras, aparentemente não. Quer dizer, tudo isso te faz pensar em que momento essas coisas acontecem, Ou fingem que não viram. ou em que momento há. Mesmo tentando raciocinar sobre o caso, sempre voltamos ao da Victoria. Por que, com mais de 100 agentes perto da casa, não acharam a menininha? E para mim é muito alarmante quando alguém desaparece e me mandam isso, Pepe. É muito alarmante, mas felizmente tive o treinamento de que é essencial encontrar um menor de idade em menos de 6 horas, porque um menor de idade pode ser usado para outros tipos de situações. Venda de órgãos, tráfico de pessoas e muitas vezes de sequestro de menores. Mas nessas 6 horas, como saberemos, primeiro verifique se a mãe ou o pai está divorciado ou algo parecido. Você inicia uma investigação sobre o sequestro de menores. Mas se os pais estão presentes, o que está rolando? Eu me lembro que no curso que eu fiz, me diziam que quando desaparece um menor, não é como se hoje eu quisesse sumir com o menor, não é isso. Esse menor já vinha sendo vigiado para desaparecerem com ele e já tinham observado seus movimentos. Quais eram as intenções dessa pessoa com a menina? Ela queria se aproveitar? Acho que ele já vigiava e observava seus movimentos há algum tempo. E então a menina sempre esteve lá ou colocaram ela lá quando a encontraram? Não, na verdade eu sinto que não examinaram bem o apartamento e ele aproveitou quando alguns policiais foram embora, porque realmente houve troca de policiais, e foi lá e atirou. Porque não a encontraram em... O apartamento Onde a encontraram? a encontraram lá fora. O que acontece quando a encontram? Houve indícios no apartamento onde encontram uma roupinha, algo da menina, como tinham mostrado, como os pais tinham dito que ela tinha, como ela tinha ido embora. E veja, também analisam também como se chamam, as substâncias que ela trazia, e então aí percebem que foi essa pessoa que causou esse dano. Que essa pessoa foi detida em 10 de abril do ano. De 2022. Uma pessoa, como dissemos no começo, que parecia relativamente normal. Uma pessoa de Oaxaca que falava um dialeto, não sei se espanhol. A defesa dele foi essa, de que por isso demorou um pouco para sair uma sentença, porque ele não falava. Ele tinha um dialeto, não sei qual dialeto, na verdade eu não sei. Não sei se você tem essa informação, mas realmente demorou um pouco a sentença por isso, né? Ou seja, demorou mais do que deveria, pois todas as provas já o incriminavam. A captura não aconteceu. Devido a uma denúncia anônima, uma ligação e o fato de perceberem que a menina nunca saiu do condomínio e precisava ser alguém da mesma rua, e foi assim que o prenderam. Sim, quando os peritos... lembre-se da importância das perícias. Os criminólogos determinam qual é o seu primeiro esse vínculo. Suas primeiras, poderíamos chamar de seus primeiros relacionamentos interpessoais, né? E uma dessas foi que ela, pelas câmeras dá para ver que ela não saiu, quer dizer, saiu e voltou, mas depois disso não foi mais vista. Então, por isso, os criminologistas e os peritos determinaram que ela tinha voltado ao local e lá tinha desaparecido. Após ser detido, com o que esse homem terá que lidar? Uma sentença de 50 anos.
E um pagamento de cerca de 522 mil pesos algo assim. de reparação de danos. O senhor, então, que é vítima, considera isso algo justo? Acredito que nunca haverá reparação de danos. Na verdade, não existe dinheiro que pague a vida de uma filha nem de um filho. E 50 anos você considera justo? Não, eu não acho justo. Eu acho que pelos direitos humanos não podemos ter sentenças maiores, mas para mim seria justo uma sentença de 70 anos ou mais. Que no final esse homem tem, no momento em que isso acontece, 26 anos, ele pega uns 50 anos e sairá com quase 80. Se é que ele sai. Se ele sair, talvez por bom comportamento. Porque esse é um problema muito comum com as vítimas que realmente se comportam bem, elas saem. E como? Então isso. Que aí também podemos entrar que se nas prisões as pessoas podem, como se diz? Se reformar. Se reformar. Olha, tomara que seja um centro de adaptação e para se reformar, teoricamente, é a prisão. Mas eu posso te dizer que pouquíssimos saem realmente recuperados e os que conseguem sair, tem uns que reincidem e não é só uma vez. Ou seja, eles ficam entrando e saindo, então que reforma é essa? Tipo, que mudança tem na vida deles? A gente já viu isso, tem outras que sim, tem outras que só de passar um dia na cadeia, elas dizem que nunca mais vão voltar para a cadeia, mas tem outros que nem isso fazem. Talvez eu até concordasse que os deixassem sair por um delito menor, mas uma pessoa que cometeu esse tipo de ato, como com o caso da Vitória, é muito complicado que essa pessoa vá mudar. Sim, na verdade nem deveria existir algo assim. Aí parece que já saiu no ano passado, em novembro saiu no Diário Oficial que os feminicidas já não podem mais recorrer nem nada. Esse homem, o Achaquém, pode sair? Não acho. Eu acho que seria muito penalizado e o governo de Querétaro e a promotoria de Querétaro, o Poder Judiciário seriam muito criticados. Imagina. Por isso criaram a Lei Victória. Sobre o que trata essa lei? A Lei Victória, uma lei que muitas personalidades em Querétaro têm reivindicado para si. Por quê? Porque imagina só, foi uma lei aprovada para prender e sentenciar um feminicida de um menor de idade, de uma pessoa com deficiência, e de repente todos os políticos e todos os deputados quiseram se apropriar dela, mas na verdade não é se apropriar e sim colocá-la em prática. Porque foram 50 anos. Quem comete um crime contra um menor de idade e contra uma pessoa com deficiência recebe uma sentença superior a 50 anos. Essa sentença diz que podem dar até 66 anos e 8 meses para o agressor. De uma vítima que seja menina, adolescente ou uma mulher com deficiência, que depois passamos lá. Pela minha experiência e entrevistas, deve ser classificado como homicídio ou feminicídio. Que bom, seria um caso de infanticídio, mas há quem diga que é melhor como homicídio e há quem diga que é melhor. Sobretudo, as mães preferem que os casos sejam classificados como feminicídios, mas às vezes homicídio recebe mais anos. Sim, infelizmente é assim que as leis funcionam no México. E então você tem que escolher o que você quer. Se pudesse escolher e sabendo que homicídio tem pena maior, eu optaria por ele. Um exemplo conhecido por todos é o caso da Daniela, a senhora que lutou por muito tempo para que fosse dada uma sentença de feminicídio, que evidentemente era um feminicídio. Evidentemente. Se vocês não estão muito familiarizados com esse caso, fala sobre o que aconteceu. O namorado, depois que ela quis terminar, tirou a vida dessa garota. E, aliás, vocês devem assistir no canal do PP Mistério. Isso foi postado cerca de 3 ou 4 semanas antes desta gravação. A senhora Daniela lutou bastante para que fosse considerado feminicídio, mas no final foi classificado como homicídio.
Aí entram outras questões, porque no estado dela supostamente não existem feminicídios, só homicídios. Não é muita coisa? Também tem muito a ver com a realização de uma boa investigação e com um bom inquérito. Por isso é muito importante que quando aprendemos isso, já é depois que acontece com a gente, sabe? E é muito triste porque não é só em Querétaro. Eu acho que no estado do México vemos muitas mulheres lutando para que seus processos sejam bem conduzidos. O que quero dizer com isso? Que haja elementos suficientes para levar primeiro a uma sentença e segundo a uma condenação. Já passei por isso, Pepe. A primeira vinculação ao processo não foi feita. Agora eu já tenho uma vinculação, mas tiveram que passar 3 anos para poder ajustar essa vinculação. Simplesmente para a gente parece muito fácil e é algo que eu realmente peço e quero externar no seu canal, se você me permitir. Não é só ir lá parar e exigir justiça, é que eu já disse e vou continuar dizendo, nós nos tornamos investigadoras, nos tornamos peritas, viramos criminólogas, quem não é advogada vira advogada, porque de verdade é uma investigação exaustiva. Por isso, muitos dos feminicídios, no caso da minha estimada Daniela, ela lutou muito. Desde o início, esse processo deveria ter sido bem incorporado, com elementos suficientes para ser considerado feminicídio. E no caso de Victoria, o senhor conhece a senhora? Olha, eu marchei com ela e algo que admiro muito na senhora é que ela organizou a marcha. Então, ela marchou, mas quando quiseram transformar isso em uma marcha mais assim, de violência, ela comentou de forma diplomática e educada: marcho por justiça à minha filha, não para causar confusão. E, na verdade, eu aplaudo isso da senhora, porque com muita coragem, desculpa a expressão, mas de verdade, eu aplaudo mesmo, porque ela disse: aqui não. Minha luta é limpa por justiça e verdade pela minha filha, não para causar confusão. Parabenizo muito a senhora. E depois que deram a sentença para esse homem, a senhora conseguiu encontrar paz? Ou isso nunca chega? Não. Ou qual o seu estado emocional? Porque, infelizmente, as pessoas só falam por falar, Pepe. Começaram a agredi-la muito, dizendo que a culpa era dela por deixar ou mandar a menina sair sozinha. Mas isso não está certo. Eu acho, imagina a culpa tão grande, porque psicologicamente é uma guerra psicológica que jogam em você. Frequentemente dizem para evitar redes sociais ou não ver o que publicam sobre você. Mas mesmo assim, ao sair na rua, você é agredido. Mas, por exemplo, no caso dela, eu também sempre digo para não lerem os comentários dos vídeos. Porque as pessoas acham que podem opinar sobre algo que não viveram. Normalmente isso acontece só nas redes, né? Ou com ela já ocorreu fora também, tipo agressão ou comentários pessoais. No meu caso? Sim. Aí sim, no aeroporto, na rua. Mas o que dizem para ele? No aeroporto, um dia por opinar sobre a prefeita naquela época de Playa del Carmen, no aeroporto, não me deixaram embarcar no meu voo. E os mesmos Bem, meus colegas, os que iam embarcar no voo me ajudaram porque não queriam me deixar embarcar. Quase perdi o voo porque começaram a me agredir dizendo: quem sou eu para opinar sobre uma prefeita? Que eu sei lá. Achei que não me viam ou que meu caso não era midiático, mas ali percebi que era. E com isso que aconteceu com a senhora, a mamãe Victoria, que passa por essa tragédia e depois ainda é julgada, o senhor sabe como ela está emocionalmente? Sei que ela está emocionalmente abalada, mas neste momento não tenho certeza. Nós quisemos fazer uma dinâmica que já fizemos há um tempo com outras mães de vítimas de feminicídio, de fazer reuniões coletivas, porque isso nos ajuda muito, porque nos entendemos entre nós, que passamos por isso de perto, nos compreendemos e colocamos tudo para fora. E como se tudo o que você vive, a pessoa ao seu lado também vivesse. A da frente também vive, então viramos uma irmandade, foi isso que quis fazer em Querétaro.
A advogada da mãe da Victoria insistiu em estar presente, mesmo quando dissemos que não era permitido. Uma psicóloga vai nos guiar junto com outras mães, mas ela não permitiu. Isso era uma terapia? Uma terapia coletiva. E até que ponto uma vítima pode se recuperar de algo assim? Ou uma mãe? Nossa, estou há 7 anos e tem sido muito difícil. Irinea Buendia está há mais de 15 anos e realmente não tem como. Podemos viver com essa dor e podemos enfrentar, porque todas nós somos criticadas. Todas nós ouvimos que somos protagonistas, que somos isso, que queremos ser famosas. Você acha que alguém quer fama pela morte da própria filha? Não é isso? Não é nada legal e não é nada bonito ficar sendo agredida por pessoas que não sabem a dor que a gente carrega. Só por tentarmos levar uma vida normal já nos criticam ao ver isso. Quando você leva a sua vida normalmente, até isso incomoda as outras pessoas, né? De ver você tentando ser o mais normal possível, ou o fato, já aconteceu comigo, de eu ter crises de ansiedade e ir abastecer o carro, e eu estou tendo uma crise de ansiedade. Nem sei o que fazer ou como agir, e o frentista já está sendo grosseiro comigo porque não sabe como você se sente. Então, se você consegue conviver com isso, consegue controlar enquanto for atendida adequadamente, se você não for atendida adequadamente, sim, nossa vida já mudou. Mas se você não for atendida adequadamente, não afeta só você, afeta colateralmente toda a família. Dentro de toda essa tragédia, em meio a tudo de ruim, podemos dizer que resta algo. Não sei se é correto dizer algo bom ou algum aprendizado sobre a Victoria. Pois é, muitos legisladores passaram a perceber que as crianças não se tocam e, além disso, que as crianças também têm voz e voto. Porque, de verdade, eu acho que eram os que menos recebiam atenção. Eram aqueles que, tipo, não acontece nada, aqui não acontece nada. Quando perceberam, aconteceu. E que acontece muito com menores de idade. Então, aí eles começaram a trabalhar, o que é algo bem questionável, Pepe, porque mesmo dizendo que estamos passando por isso, eles negam. Não acontece nada, mas estão abusando das crianças. Isso está acontecendo no México? Não. No México, em Querétaro, em todos os estados da República, esse tipo de situação está acontecendo. E vemos isso desde aquela história tão triste que me comoveu profundamente. Além da história da Victoria Guadalupe, tem a das meias vermelhas. Depois a amiga dela recebeu ódio porque lucrava com a dor. Por entrevistar a Olha como começa. assassina das meias vermelhas. É que é uma história muito triste, sabe? Os vizinhos se preocupavam muito com essa menina. Para contextualizar, não lembro direito. Esse caso foi de uma menina que tiraram a vida e encontraram o corpo com meias vermelhas. Por muito tempo não sabiam quem era a menina, por isso deram o nome de meias vermelhas até que descobriram que a própria mãe tirou a vida dela. Sim, os vizinhos eram os que cuidavam muito daquela menina e foi muito lamentável. Porque como em muitos casos, muita gente quer se apropriar das histórias e ver muito mais, o fundo disso não é quem se apropria da história, é o que vivemos mostra a nossa crueldade como humanidade, quão doentes somos ao prejudicar uma menor. Não lembro, mas não sei se o parceiro da mãe teve relação com isso. O que acontece é que eu também não me lembro, mas a menina estava muito abandonada. Ela morava com a avó. Sim, ela estava sempre na rua. Por isso, né, o que me deixa muito, né, o que eu realmente sei, porque essas pessoas disseram, os vizinhos foram quem cuidaram dela, na verdade. Foram eles que davam comida para ela, cuidavam dela, assistiam ela, porque a menina estava muito sozinha. Realmente foi uma dor maior para eles do que para a própria mãe. Não, pois a mãe... Talvez eu ainda não tenha visto a entrevista com ela. Não sei se até este momento já caiu a ficha para ela e ela está sofrendo pelo que fez.
Não sei, mas agora há pouco eu dizia que não sei. Ela falou algo sobre lucrar? É que com todas essas histórias elas lucram, e muito no caso de Victoria Guadalupe, lucraram muito. Chegaram muitos jornalistas contando sua versão, contando sua história, e eu acho que nem sequer perceberam como isso afetava os familiares. Pois, como já disse, não contar a história corretamente afeta indiretamente as. Então, mas aqui o problema não foi, bom, não sei como o senhor vê o lucrar, e sim que contaram a história de forma errada. Contam a história e os fatos de forma errada, né? Quando você é defensora dos direitos humanos e se aproxima de um menor de idade, tem que ter muito tato no que diz. E como você diz, porque lembre-se que é um menor de idade e esses menores, assim como nós, têm direitos. Não, também menciono casos, inclusive feminicídios, com as senhoras que entrevistei. Tem que tratá-las com especial. São pessoas compreensíveis, pois passaram por situações muito complicadas. Para mim, às vezes temos muitos grupos dos quais fazemos parte, muitas mães com esse problema. Ontem conversei sobre isso com o responsável por feminicídios de Quintana Roo. Falei que respeito muito as mulheres e mães que procuram, porque são diferentes os casos de um feminicida e de uma mãe que busca. Nunca vivi isso, nem sou nem serei mãe, mas eu considero que o sofrimento de uma mãe que busca é pior do que o de uma vítima de feminicídio, porque no caso de um feminicídio, talvez ela possa ir chorar em outro lugar. O cemitério. E para as mães que procuram, é o sofrimento de não saber se está vivo ou se está. Olha, uma pessoa que me segue na página me deu uma, na verdade eu tenho em casa uma cadeirinha, e é isso que você coloca, é uma cadeira vazia, mas eu ainda posso colocar algo ali nessa cadeira. Mas as mães buscadoras não, porque elas não têm algo real de que já encontraram seus. E aí, na minha experiência, tem vezes que eu digo isso, não digo para eles, mas tem vezes que é melhor que já não estejam vivos do que se ainda estivessem. Por exemplo, agora estou me lembrando, o pai de uma garota desaparecida me dizia que nessa altura era melhor não encontrá-la viva, pois se estivesse sofreria ainda mais como vítima de tráfico de pessoas. E se ela voltasse, ele não saberia em que condições, pois não seria como quando partiu. Por tantas coisas que ela passou se estivesse viva. As situações mudam e mudam porque você já não é a mesma. Se nós que somos as mães já não somos as mesmas, imagina, elas são muito fortes os temas, Pepe. Agradeço muito por trazermos esse assunto e conscientizarmos as pessoas, pois muitos acham que nada acontece. O que, por exemplo, agridem as mães e dizem sim porque ela teve culpa, mas você não sabe o grau de culpa que ainda fica. O clássico, por que fecham as ruas? Não temos culpa. Essa é bem forte. Olha, eu nunca fechei as ruas, mas cheguei a quase me acorrentar 2 vezes e de fazer assim greve de fome. Que dias depois vêm as piadas, né? Que me diziam, você está precisando mesmo, tomara que emagreça, mas imagina se acorrentar. Quer dizer, não é qualquer uma que faz isso, tem mulheres que já fizeram mesmo. Sim, conheci uma senhora de Torreón com filha desaparecida que não recebia atenção da promotoria. Ela ameaçou se jogar de uma ponte para receber atenção e ao dizer isso já... Olha só até onde a gente tem que chegar para que olhem para a gente. E assim como muitas, como você disse, a de Torreón, há muitas mulheres. Outras já se acorrentaram na Comissão de Direitos Humanos do México, que já estiveram na Promotoria Geral, ou seja, da Cidade do México lá, sem comer, que já participamos de acampamentos. Quando eu realmente comecei a ver sobre os desaparecidos, foi muito forte, porque eu via que era 1, 2, 3, 4,
Você se perguntava quantos desaparecidos existem, só então percebe quantos são. Se há feminicídios, dizem que são 11 feminicídios por dia. E de desaparecidos, quantos são? E por ano, quanto dá? Por mês já é muito, por ano aumenta. E só considerando mulheres. Mas se colocarmos homens, meninos e meninas, aí a quantidade fica um pouco mais volumosa. Pois desaparecidos, e só em Jalisco, todo Jalisco é uma cova clandestina. Uma cova. Pois é. Mas voltando ao caso da Vitória, então, a mídia ajudou ou piorou a situação? Bem, ajudaram a tornar o caso midiático, mas pioraram porque cada um contou sua versão e, além disso, muitos atacaram a família. Então, vale a pena ir a entrevistas e tornar o caso midiático? Sempre vai ajudar, e eu disse isso desde que te conheci. Agradeci por me dar um espaço, não só para mim, mas para muitas mulheres. Porque tem ocasiões em que, se o seu caso é recente, te chamam para entrevistas, mas se já não é recente e você precisa concluir o processo, é importante que existam pessoas como você. E na promotoria eles veem esse tipo de... Sim, eles têm pessoas te observando. Aproveitamos para mandar um abraço para eles. Sim, eles assistem vocês. Há pessoas especiais que a equipe de comunicação observa. Quando te entrevistam fora da promotoria, enviam alguém da comunicação para te gravar e monitorar o que diz. E sobre o caso da Vitória, tem mais alguma coisa que queira acrescentar? É algo muito lamentável. Eu não gostaria que outra mãe estivesse na mesma situação. E tomara que essa lei Vitória, graças a Deus que foi criada, mas que não precise ser usada, sabe? Assim como a hashtag tem o nenhuma mãe mais sem uma filha a menos, deveria ser. Não se toca nas crianças, nenhuma criança a mais desaparecida. Quer dizer, suas redes sociais? Bianca Labastida no Facebook e no Instagram. Justiça para Bianca Moreno Labastida no Facebook e no Instagram. E Sua Luta é Minha Luta no Facebook e no Instagram. Me encontram no Facebook como Pepe Mistério, no TikTok como Pepe Mistério Documentários e no Instagram também. Se quiser participar de uma entrevista, envie e-mail para correio@ppmistério.com.pmx. Essa nova sessão vai ser publicada às quartas-feiras, então nos vemos na próxima semana em um novo vídeo. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse novo conceito.